Sejam bem-vindos a mais um encontro Tributo Nacional. Hoje a gente começa a nossa viagem musical com uma banda que marcou gerações e colocou o pop rock brasileiro nas rádios de todo o país. Jota Quest. Formada em Belo Horizonte em 1993, começaram tocando em bares ali com o nome inicial de J Quest, inspirado no desenho animado Jonny Quest. O som deles mistura pop, soul, funk e rock, criando uma identidade única no cenário nacional. E o álbum De Volta ao Planeta foi um divisor de águas e trouxe hits como Fácil Encontrar Alguém. Mas foi com Dias Melhores que a banda conquistou de vez o coração do público, virando quase um hino, de esperança no Brasil. E não podemos esquecer de Amor Maior, Na Moral, que até hoje embalam as trilhas sonoras das novelas e dos momentos especiais. O carisma do vocalista Rogério Flauzino sempre foi um ponto forte, conquistando não só pela voz, mas também pela energia no palco. Inclusive, eles sempre tiveram cuidado com a mensagem positiva nas letras. Isso é algo que atravessa gerações. E outra curiosidade, a banda já se apresentou em eventos internacionais, levando o som brasileiro para fora. E mesmo com décadas de carreira, eles continuam produzindo, se reinventando, como no álbum Pancadélico. O estilo musical da banda também sempre chamou atenção, com capas criativas e clipes bem produzidos. E eles têm um talento raro para criar as músicas que funcionam tanto para dançar quanto também para uma reflexão. É uma mistura que faz o Jota Quest ser tão querido, seja em grandes festivais ou num show intimista, Dando sequência, vamos falar aqui de uma banda com muita atitude e poesia. O Rapa. O Rapa surgiu no Rio de Janeiro em 1993, com um som que mistura rock, reggae, rap e a MPB. As letras eram carregadas de crítica social, mas sempre com uma pegada poética e reflexiva. E o vocal inconfundível do Falcão deu à banda uma identidade marcante e única. Minha Alma, A Paz Que Eu Não Quero, é um exemplo perfeito de como eles falavam de realidade de forma artística. E Pescador de Ilusões virou um verdadeiro hino para quem acredita nos sonhos. E um fato curioso é que o nome da banda vem de um traficante que ajudou a carregar os instrumentos no começo da carreira. O Rapa também era conhecido por shows intensos, com arranjos diferenciados e uma entrega absurda no palco. Eles nunca tiveram medo de misturar estilos, colocando desde a percussão brasileira até guitarras pesadas nas músicas. E o famoso álbum Lado B, Lado A foi um marco, trazendo músicas que atravessaram décadas. Mas também fizeram baladas emocionantes como Anjos, para quem tem fé. É impressionante, como conseguiram manter a relevância e a autenticidade até a pausa da banda em 2018. E até hoje as suas canções continuam vivas, tocando forte nas rádios e na memória dos fãs. É um som que mexe com a cabeça, mas também mexe com o coração. E que vai ganhar aqui nosso tributo. Agora vamos mudar o nosso clima aqui para que a gente possa homenagear essa dupla fantástica, Chitãozinho e Chororó. Segura o chapéu, que aí vem Chitãozinho e Chororó. Se o sertanejo moderno tem hoje um espaço na grande mídia, muito disso é mérito de Chitãozinho e Chororó. A dupla começou ainda na década de 70, Eles trazem uma sonoridade mais moderna, um sertanejo de raiz. Com mais de 40 milhões de discos vendidos, eles se tornaram uma referência no gênero. Evidências talvez seja uma das músicas mais cantadas nos karaokês e festas aí pelo Brasil inteiro. E olha que eles têm uma lista enorme de sucessos, como Fio de Cabelo e Se Deus Me Ouvisse.
A habilidade vocal da dupla é impressionante, com harmonias que marcaram época. Eles também abriram portas, né, para que outros artistas sertanejos, né, conquistassem espaço na TV e na rádio. E souberam também se reinventar, né? Participando de colaborações com artistas de diferentes estilos musicais. E além disso, assim, sempre preservaram, né, a essência sertaneja, mesmo quando experimentavam outros arranjos. Com certeza. E outro detalhe bacana é o envolvimento deles em projetos sociais, ajudando comunidades carentes. E a dupla também, né, é reconhecida internacionalmente, né, levando a música sertaneja para palcos fora do Brasil. E continuam lotando shows com fãs de todas as idades. Isso prova, né, que a boa música, ela atravessa as gerações. A gente encerra o episódio com poesia e natureza na música de Almir Sater. Almir Sater é um verdadeiro mestre da viola caipira. É um artista que consegue traduzir a alma do interior brasileiro em forma de música. Nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ele é cantor, compositor e violeiro de mão cheia. E a sua carreira começou nos anos 80, misturando a viola de 10 cordas, né, com a influência também do folk, da música regional. E um dos seus maiores sucessos é Tocando em Frente, né, parceria com Renato Teixeira. Essa música é quase uma filosofia de vida, com versos simples e profundos. Almir também, né, fez história na TV, atuando em novelas como Pantanal e O Rei do Gado. A sua presença de palco é marcada pela serenidade e também pela conexão com o público. Ele é um dos grandes responsáveis, né, por manter viva a tradição, né, da viola caipira. Mas sempre com arranjos refinados e também um toque moderno. A música de Almir Sater transmite paz, contemplação e amor à natureza. Isso o torna único, né? É isso que torna único a música brasileira. Não é à toa, né, que as suas canções, né, são trilha sonora para momentos de introspecção e tranquilidade. E até hoje ele segue cantando e encantando as plateias pelo Brasil. Ao primeiro verme que degenera meu corpo, agradeço, exorto, dedico essa canção. A vida passa de forma tão sucinta, como toda a tinta derramada ao chão. Então colori-la tal qual impressionista, sem nenhum contorno, cada qual um borrão. Emoções as tintas misturadas sobre a tela, ágeis pinceladas, cada qual uma ação. A sinceridade de cada sentimento, assim jogando ao vento cada intenção. Valores varridos, vicioso vento, verdade viva, viver em vão. Efelibatas felizes, fábricas falíveis, fracassos factíveis, um inefável refrão. A vida, a morte, acima de tudo a sorte de viver o amor e não só a paixão. Um vago verso no vácuo vai tal Vivaldi de inverno a verão. Valores varridos, vicioso vento, verdade viva, viver em vão. Efelibatas felizes, fábricas falíveis, fracassos factíveis, um inefável refrão. Uou! Oh, coisa boa! Maravilha! Valeu. Estamos aqui mais uma vez aqui no nosso Tributo Nacional. Sejam todos muito bem-vindos.
Pedro Bernardo aqui com a gente. Pedrão, seja bem-vindo. Maravilha, Pedro, seja bem-vindo. Tudo bem, muito prazer. Sinta-se em casa. Sinta-se em casa, aqui somos uma pequena, grande família, né? E você vê que talento maravilhoso aqui, né? Que coisa boa, né? Mais um grande talento. Música boa. Obrigado. E como é que essa música aí, como é que essa questão da composição, como é que surgiu essa letra? Que letra bacana, cara. Valeu, muito obrigado. Bonita a letra. Bonita a letra, né? Cara, essa música conversa muito com a minha história de compositor. Ela foi a primeira música que eu escrevi. Eu estava no ensino médio ainda, tinha 16 anos e estava começando a tocar violão, começando a me arriscar a cantar. E aí a vida é uma concatenação das aulas de literatura que eu tive no ensino médio ali com o professor Paga. Eu escrevi durante uma aula dele, assim, foi do começo ao fim, e aí tem várias referências de livros, né? Ela começa citando Machado de Assis, depois passa para referências à pintura, referência a diversas coisas, tudo que ele passou na aula. Precisa depois dar um toque ao professor Pagan. Qual é o nome dessa música? Vida. E o professor é o Pagan, né? Isso. Avisar ele para ele assistir depois, né? Pois é. Que bacana. Então, o lance desse projeto aqui, né, do Tributo Nacional, é a gente falar um pouco da música brasileira, essa riqueza, né, uma coisa muito ampla, e a gente queria saber de você, cara, o que assim, te chamou atenção na música popular brasileira, o que você acha que influenciou seu processo de construção na música, o seu chamado para a música? Cara, então, a música brasileira, como você falou, é extremamente rica, e uma coisa que sempre me cativou é a língua portuguesa, eu acho. Então, porque é muito difícil escrever em português, são palavras que têm métricas complexas, e enfim. E aí, as minhas maiores referências acabam vindo de grandes letristas, primeiro. Que legal, cara. Então, eu sempre cito Oswaldo Montenegro, toda a galera de Minas lá, do Clube da Esquina, 14 Bis, e o Teatro Mágico também, o Fernando Anitelli, um dos maiores poetas para mim na música brasileira. Então eu comecei por aí a me interessar pela letra mesmo. E aí, posteriormente, fui entender o quanto as músicas que eu já escutava lá do Milton Nascimento, do Lô Borges, elas musicalmente eram muito fantásticas também. A questão do contexto, da construção e tal. Exato, né? Exatamente. Que bacana. E essa questão da música, da musicalidade aí, como é que começou isso na sua vida? Como é que... Cara, tem mais alguém da família que... Tem. Então, antes de eu nascer, meus pais, os dois tocavam na igreja. Minha mãe escrevia música para festivais de música, música católica, né? Então... eu, na barriga da minha mãe, frequentava os ensaios e frequentava tudo isso. Eu brinco que o meu exame de ultrassom tem trilha sonora, que eles pediram para colocar uma música lá do Chico Buarque. Então, veio desde muito cedo. Posteriormente, meu pai teve uma banda por 10 anos. Eu também frequentava ensaios, passagens de som. E aí fui escutando muito isso. Ou seja, não tinha como fugir, né? Não tinha como. Mas esse despertar veio mais tarde. Com 12 anos, eu comecei a estudar clarinete. Depois passei para o saxofone, e aí só aos 16 eu comecei a me arriscar a cantar e tocar, mas não... Quando criança eu até tentei começar a fazer aula de música, iniciação musical, mas eu tinha medo do conservatório aqui, que é um prédio antigo, escuro. Aí, depois de 3 aulas eu não fui mais, fui voltar a estudar, né, aprender em casa mesmo, bem mais tarde. Mas hoje em dia você toca ainda clarinete, alguma coisa? Eu assim, brinco, vez ou outra... É gostoso, é um instrumento que requer... Quando eu era mais adolescente, né, quando eu comecei a tocar, era mais difícil de usar o clarinete, porque não é uma coisa que se leva para um churrasco, né, para alguma coisa desse tipo, assim. Então, acabou ficando um pouquinho de lado, mas recentemente eu voltei a tocar o clarinete, é um instrumento maravilhoso também. Baita de um instrumento, E hoje você está vivendo da música, está vivendo o sonho da música, como é que está isso na sua vida? Também. Recentemente eu entrei na Unicamp, estou estudando composição musical, toco aqui na região, né, na noite, em eventos, canto em casamentos também bastante, como freelancer. E isso está se tornando cada vez mais uma parte dominante na minha vida. Assim. Bacana, que bacana. Interessante, né? Show de bola, né? Que muito bom, muito bom. E você falou do seu pai, né? O seu pai compõe também? Como é que é isso aí? Então, a sua mãe compunha, isso. Mas ele não. Não, eles tinham composições em conjunto ali, ele entrava mais com a parte musical mesmo, melodia e tal. E você chegou a pegar alguma coisa da sua mãe para tentar botar para frente aí ou não? Então, eu lembro, isso há muito tempo, né? Minha mãe é professora, né? E
ela Vai dizer utilizava... que é de português. Também. Ela é professora, ela é alfabetizadora, né? Então, eu lembro muito de uma composição específica que ela fez pro Dia da Água com os alunos, e eles gravaram em casa lá, foi isso, no começo dos anos 2000 ali, então era tudo no improviso. E eu lembro muito dessa música, mas recentemente nunca parei para regravar alguma coisa deles. Assim. Às vezes seria interessante até como uma forma de homenagear assim, aqueles que despertaram, né? Por que não, né? E o Pedro, assim, é um grande talento, né? A gente se conheceu há pouco tempo, na verdade, né? E também a gente toca na igreja também, então, assim, a gente quis trazer o Pedro aqui porque o tributo, a ideia desse projeto é abrir para esses talentos, né? Para mostrar, para poder expor o processo de composição, porque às vezes a pessoa ela escuta uma canção, ela não tem ideia da dimensão do que acontece por trás daquilo, né? Sim, com certeza. Né? O processo composicional, ele varia muito de pessoa para... É algo muito pessoal, né? Até a gente estava conversando outro dia da questão até acho que, se não me engano, até o Léo falou da questão do Djavan, né? O Djavan é um dos poucos compositores que ele... Não sei se ele faz Faz o processo inverso. Faz o processo inverso, né? Ele faz a melodia primeiro e depois a letra. Porque geralmente depois, a pessoa fala, não, a música vem ali de uma vez, né? E para você, como é que é isso aí? Você acha que vem de uma vez a letra, a música, ou funciona das duas formas? Para mim é 50-50, assim. De todas as minhas composições, a vida, por exemplo, eu escrevi inteiro o texto, tem algumas que vem o texto, mas muitas delas eu começo normalmente no violão. Para mim, o violão é um instrumento para compor. Eu toco piano, mas não é como aqui. Então, saio, e aí é um processo bem similar ao que eu já vi de entrevista do Djavan também, lógico, em escalas muito diferentes. Mas eu vou cantando uma melodia, de repente vem uma palavra na minha cabeça que encaixa bem naquela melodia, eu anoto essa palavra, depois eu venho completando as lacunas. Interessante, já é um processo diferente. É diferente. Esse, assim, é o que mais acontece, mas é difícil de... Essa coisa que eu falei, que eu tenho um carinho muito grande pelas letras, é difícil nesse tipo de composição as letras virem tão legais, tão interessantes quanto... Você tem alguma coisa assim gravada já? Eu tenho... Se quiser falar pro pessoal aí como é que o pessoal te acha aí nas redes legal, aí agradeço. também, né? Sim, claro. Com certeza. Eu acho o melhor caminho para me achar é no Instagram. Eu tô como Pedro Bernardo Music lá. Através de lá vocês encontram todos os links. Eu tenho no Spotify acho que 8 ou 9 músicas publicadas, mas gravei em casa moleque, então qualidade vocês esquecem. Tem que começar de algum jeito. E aí eu pretendo em breve juntar todas essas músicas em um álbum, e aí sim gravar direito e lançá-las de uma maneira, mas com certeza lá pelo Instagram tem os links para todos os outros caminhos. Aí pessoal, fica aí então a indicação, né, o convite para ouvir, né, as músicas do Pedro, né? Vamos... prestigiar, né? Prestigiar. E, assim, cara, queria te agradecer imensamente aí pela sua generosidade, gentileza de aceitar o convite sem saber direito o que era, né? Você falou, não, vamos lá gravar, vamos, mas não sabe muito bem o que é, né? Chegou aqui, não, o que vai acontecer aí, né? Obrigado, viu? Vai, os caras vão me meter numa fria aqui. Mas então, a gente agradece, cara, assim, parabéns pelo seu talento, que Deus abençoe esse talento aí, que você continue frutificando, plantando, frutificando, e que isso aí também sirva para despertar outras pessoas. Porque a música é isso aí, né, cara? Com certeza. É um negócio que ela não é de ninguém, é de todos, né? Então a gente vai passando de um para o outro, né? Espero que vocês tenham gostado. Pedro Bernardo, esse grande talento aqui, coisa que a gente só vê aqui no Tributo Nacional. Espero que vocês gostem e até a próxima. Até a próxima. Valeu.